título diz assim: A liberdade em Cristo. O versículo 1 diz: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Aí aqui no 13 diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servindo-vos uns aos outros pelo amor. O 16: Digo, porém, ainda, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. 17: Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia. E aqui no 22 diz também: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que algumas traduções também diz domínio próprio. Amém? Os irmãos podem se sentar. Amém, aleluia. Então, aqui é uma carta que Paulo estava escrevendo aos crentes em Gálatas. Por quê? Porque estava surgindo uma seita que estava levando uma falsa palavra a este povo. E Paulo, preocupado com este povo, mandou essa carta. Porque porque essa seita pregava que além de você crer na salvação através de Jesus Cristo, você também tinha que praticar as leis de Moisés, os 10 mandamentos, as leis que havia lá no Egito, né? O povo que saiu do Egito. Então, este povo, essa seita, ela invalidava o sacrifício de Cristo na cruz. Por quê? Cristo, ele morreu na cruz para nos salvar e nos livrar do jugo da lei. Porque a lei era praticamente impraticável, era difícil você viver na lei, praticando aquela lei. Então, por isso, Deus nos mandou Jesus para que nós possamos ter a graça através da cruz e termos a escolha de servir. Porque antes o povo servia a Deus e era bênção ou maldição. Você obedecia a lei, era abençoado, como diz lá em Deuteronômio, como os irmãos podem até lá em lei Deuteronômio, diz assim: quando o povo ele obedecia às leis, ele era abençoado. Quando ele não obedecia, ele era amaldiçoado. Jesus veio para quê? Para tirar isso. Nós temos uma escolha hoje de servir a Deus por amor, de servir a Jesus por escolha própria, pelo seu sacrifício através da cruz, porque nós amamos a Cristo, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, porque não foi nós, não foi a gente que escolheu a Cristo, foi Cristo que nos escolheu, Ele nos amou primeiro através da cruz. Então Ele veio para poder quebrar esse jugo da lei, e esse povo queria o quê? Queria implantar a lei novamente no meio do povo. Tanto que aqui no versículo 2 diz assim: Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Eles queriam circuncidar o povo porque a lei dizia isso. E aqui Paulo dizia para eles: se vocês fizerem isso, qual foi o sacrifício? Qual foi o valor do sacrifício de Jesus na cruz? Qual foi o valor de Cristo? Se ele veio para abolir a lei. E através disso, muita gente tem usado essa liberdade que Cristo nos deu para quê? Para implantar heresias dentro de igreja, para implantar o mal dentro da igreja. Eu meditando nessa palavra, o Senhor, Ele me deu 3 palavras aqui que me chamou muita atenção. Primeiro é lembra-te, depois conheça e depois escolha. Lembra-te. Lembra-te de onde o Senhor te tirou. Lembra do jugo do pecado que você vivia. Lembra da época que você vivia debaixo do jugo de Satanás. Lembra quando você sofria na mão de Satanás e pensava que era feliz. Porque Satanás, ele judia, mas ele engana. Ele engana, porque a gente pensa que a gente está feliz, que a gente é livre.
E é uma falsa liberdade, porque quando nós estamos debaixo do jugo do inimigo, nós não somos livres, nós somos escravos. E aqui no versículo 1 diz assim: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis colocai-vos debaixo do jugo de servidão. Quando nós estamos no mundo, é um jugo de servidão. Eu tiro pelos meus filhos que estão lá e eles olham para mim e dizem que são livres, que hoje eles fazem o que eles querem porque eles são livres. E é a falsa liberdade, é o engano. E o diabo engana tão bem que a pessoa ela fica cega, ela não reconhece que ela está caminhando em direção ao inferno. Então, é isso que nós temos que fazer todos os dias, nos lembrar da onde Cristo nos tirou, da onde Cristo nos resgatou. Amém? Amém. Aqui também é a palavra que me chamou muita atenção, é conheça. Para que nós possamos também praticar essas coisas, estar mais firme na presença do Senhor, estar sempre lembrando da onde Ele nos tirou, nós temos que conhecer. Para obedecer a Cristo, temos que conhecer a Ele. Como podemos obedecer aquilo que não conhecemos? Só vimos na igreja, escutamos a palavra do Senhor, escutamos o pastor falar, e aquilo ali é superficial, só fica naquilo. Não conhecemos na profundidade, buscando na palavra do Senhor. Irmãos, quando você aceita Jesus, eu já falei até isso aqui na igreja, você é liberto do Egito, o Egito espiritual. Mas você só é transformado no deserto. Mas para você ser transformado no deserto, você tem que prestar atenção nas provações do deserto, para que você possa aprender, porque senão você vai ficar igual aquele povo que rodou 40 anos em círculos, porque não aprendia, porque murmurava, porque não creram na palavra do Senhor. Acabou que perdeu a bênção e não entrou na terra prometida. Então nós temos que prestar atenção. Eu vivi 18 anos rodando no Egito, né? Rodando no deserto, em círculos. Por quê? Porque eu pensava que eu sabia, eu pensava que eu estava aprendendo e não estava, porque eu não tinha profundidade em Deus, eu não tinha o interesse de buscar, estudar a palavra do Senhor, de orar, de ter intimidade com Deus. Porque eu falo muito na minha casa com os meus filhos o seguinte: Deus, Ele não tem filho preferido, Ele não tem. Como eu tenho 5 filhos, eu não tenho filho preferido. Mas Deus tem filho mais íntimo. Ele tem filho mais íntimo. Como um dos meus filhos, eu tenho um filho mais íntimo, tenho uma filha mais íntima minha. Então é isso que nós temos que buscar, intimidade com o Senhor. Para quê? Para que nós possamos conhecer mais a Ele. Não só a palavra dEle, mas também conhecer o Deus que nós servimos. O Deus de amor, o Deus que socorre, o Deus que você dobra o joelho, como o irmão Reginaldo estava falando aqui, e 2 dias depois Ele te responde, ou Ele usa um profeta, ou Ele te mostra em sonho, ou Ele te fala no seu coração, que muitas das vezes você está numa oração, e vem aquela coisa na tua cabeça, você pensa assim: o meu subconsciente, é coisa da minha cabeça. Não, é o Espírito Santo falando com você, é o Espírito Santo respondendo a sua oração. Isso se chama intimidade com Deus, isso se chama conhecer ao teu Deus. A ovelha, ela conhece a voz do pastor. O pastor maior é Deus. E quando você está em oração com o Senhor, você tem que ter essa intimidade para você reconhecer a voz dele quando ele quer falar contigo. Amém? Amém. E aqui também a palavra que me chamou a atenção foi a escolha. Como eu falei para os irmãos, hoje nós temos escolhas. Nós temos a escolha de servir a Cristo. Nós não somos obrigados a vir na igreja. Nós não somos obrigados a estar orando, a estar buscando. Não somos castigados quando não fazemos isso. Claro que há uma consequência. Perdemos a nossa salvação, perdemos várias bênçãos. Por quê? Porque quanto mais você busca, mais você tem do Senhor. Mas não é como era no tempo da lei. Então, escolher buscar a Cristo todos os dias é uma opção, e é uma opção que nunca é inválida. Não é uma opção que você uma opção jogada fora, uma decisão jogada fora. É uma boa decisão para a tua vida, porque a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu passei a ter muito mais intimidade
intimidade com o Senhor. Eu passei a escutar muito mais a voz de Deus no meu coração, a entender quando Cristo estava falando comigo. Muitas das vezes veio pessoas falarem comigo, profetizar, e não se cumpria. E quando eu dobrava o meu joelho, eu orava ao Senhor, e eu escutava aquilo na minha cabeça, como eu falei para os irmãos agora, né, o subconsciente, mas que é o Espírito Santo. E quando aquela voz ela falava comigo, no outro dia aquilo se cumpria. O Espírito Santo falando comigo, a intimidade com Deus. O próprio Deus veio a mim e me falou, não precisou do profeta, não precisou de ninguém vir a mim. O próprio Espírito Santo falou no meu coração. E você tem que estar preparado para reconhecer a voz dele. E isso também é uma escolha. A escolha de buscar a Deus todos os dias. Todos os dias. Como o Nilton falou aqui, se você está aqui, você está desinteressado, você está dormindo, você está pensando no teu problema lá fora, você está jogando a sua noite fora. Antes você tivesse ficado na tua casa, fazendo uma coisa que te distraísse, fizesse uma outra coisa do seu interesse, porque você está perdendo seu tempo, porque o Senhor está falando em cima desse púlpito e a palavra dele não está chegando no teu coração. Então, muitas das vezes, nós temos que ficar atentos, atento à palavra, atento ao louvor, atento à oportunidade, porque o Senhor, Ele fala todo o tempo, Ele fala, mas se você ficar desapercebido aí no teu lugar, se você ficar desapercebido, meu querido, você não vai escutar, e a tua oportunidade, a tua bênção, ela vai passar, amém? Amém. Então, fica ligado no Senhor nessa noite. Devemos permanecer na liberdade que Cristo nos deu, mas não devemos também confundir essa liberdade da graça com libertinagem. Muitas igrejas estão aí falando para os jovens que a graça, nós estamos no tempo da graça. Jesus, ele só quer teu coração. Jesus, o importante para Jesus é o teu coração esteja voltado para Ele. Mas e a santidade que Deus exige da gente? O que quer dizer a palavra santidade? Separação. Você tem que estar separado do mundo. Como você vai estar separado do mundo se na sua cabeça Deus só quer o teu coração? Você está indo na balada, você está bebendo, você está na roda do escarnecedor, frequentando mais lá a turminha do mundo do que a turminha da igreja, o pessoal da igreja. Você às vezes nem tem amizade com as pessoas da igreja, as suas amizades são só lá fora no mundo. Isso aí está desapercebido. Não é hora da gente ficar desapercebido. O Senhor, a volta do Senhor, ela está muito próxima. Não podemos confundir a graça, a liberdade da graça, porque a liberdade que o Senhor nos deu com a morte na cruz foi para que nós possamos ser livres para escolher a Ele, para que nós possamos estar mais próximos a Ele, sem o medo do castigo, sem o medo da punição. Então, Cristo, a palavra de Deus nos fala, chegai ao trono da graça, chegai sempre ao trono da graça. Aonde o que é? Onde a gente encontra a misericórdia e a força que vem de Deus. Nós precisamos estar sempre ligados nessas coisas. O capítulo 16 fala assim, vou ler aqui para os irmãos. Digo, porém, andai em espírito e não cumpris a concupiscência da carne. Quantas das horas do seu dia você tem andado em espírito? O que é andar em espírito? Como o irmão falou aqui, às vezes você passa na frente da casa do irmão, o irmão está gritando aqueles palavrão, pior coisa do mundo. Ou o irmão está lá fazendo outra coisa que não provém de Deus. Então você tem que estar sempre ligado com o Senhor, sempre na presença do Senhor. Claro que nós somos carne, nós não somos robôs. Tem hora que a gente se desliga, tem hora que a gente peca, mas se o pecado na tua vida for constante, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Hoje eu estava escutando uma pregação que o irmão falava assim, ele foi de um extremo de um país ao outro de carro, passeando. E um irmão chegou a ele e falou para ele assim, irmão, você foi de carro dirigindo mais de 5.000 quilômetros, houve algum problema nessa viagem? E ele falou assim, não, irmão, houve só um pneu furado. Aí o irmão falou para ele assim, um pneu furado? Ele falou, irmão, um pneu furado.
uma vez, é normal, porque você está num corpo corruptível. O teu espírito pode estar na santificação, pode estar buscando o Senhor, mas você está numa casca corruptível. Então, é normal que o seu pneu fure uma vez. Mas se o seu pneu furar a cada 100 metros, aí tem alguma coisa errada. Vamos vigiar, vamos ver como está o nosso comportamento, como está a nossa vida diante do Senhor. A gente tem que permanecer em santidade e sempre em vigilância. Por quê? Porque o inimigo está sempre ali, ao redor, tentando nos fazer pecar, tentando nos tirar da direção do Senhor. Então temos que estar na vigilância de Deus, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 19 fala das obras da carne. Eu vou ler aqui para os irmãos, que eu também achei muito interessante. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, e ali vai mais algumas, depois se os irmãos quiserem acompanhar, mas o que me chamou muita atenção foi a impureza. O que quer dizer impureza? A impureza não é só você estar lá cometendo o seu pecado carnalmente, fisicamente, você ir lá cair em adultério, você ir lá roubar, você ir lá matar, você ir lá e fazer fisicamente. No teu pensamento você também peca. Se no teu pensamento tiver um pensamento corruptível, você está cobiçando o irmão, cobiçando a irmã, cobiçando o carro do irmão, invejando a irmã. Você está na tua cabeça, no teu pensamento, um pensamento de corrupção, corruptível, você está pecando contra Deus. E aqui a palavra do Senhor fala, se você transgride uma, você transgride todas, não é verdade? Então, isso me chamou muita atenção, a impureza. Muitas das vezes, tem gente na igreja do nosso lado, não digo aqui que graças a Deus aqui foi uma igreja muito abençoada, encontrei muitos amigos, assim, todos aqui, eu não tenho nada a dizer de ninguém, mas eu congreguei em muito lugar que muitas pessoas me abraçavam, mas por trás esperava virar as costas e falava mal de mim, falava mal da minha família, falava mal do meu esposo. Cheguei a congregar com um pastor que fazia isso. E as pessoas às vezes fazem isso pensando que não estão fazendo, não estão cometendo pecado nenhum. Impureza, maldade no coração, maldade habitando dentro do crente, a raiz do mal dentro da igreja. E isso a gente não pode deixar acontecer, irmão. Não podemos deixar acontecer. Como eu falei aqui, se essa raiz estiver no teu coração, como você vai morar no céu? O mesmo caso aqui da igreja. Se você não aguenta ficar 2 horas prestando atenção na palavra de Deus, o que você vai fazer no céu, meu querido? O céu é o tempo todo assim. Se você não consegue ficar 2 horas prestando atenção na palavra, prestando atenção no louvor, o que você vai fazer no céu? Jesus conhece aqui dentro. Jesus conhece. Eu te vejo por fora, mas Jesus conhece por dentro. E Jesus sabe o que está dentro de você, a tua intenção e o que realmente você deseja. Se você deseja o céu, se você deseja o ambiente celestial, ou se você deseja distrações. Então, querido, começa a se reeducar para o céu. Se reeduca para o céu. Porque se você não tem paciência para a igreja, você não pode morar no céu. Porque a igreja, o céu, né, é a extensão da igreja. O céu aqui é só como é que eu posso dizer? Um petisco do que vai haver no céu. Então, se você não aguenta um petisco, como é que você vai encher a barriga lá no banquete? É a mesma coisa que eu te falo aqui. Temos que nos reeducar espiritualmente. Reeducar é uma escolha. Também é a palavra que me chamou a atenção, a escolha. Temos que escolher a Cristo, nos reeducar para morar no céu. Amém? Amém. E as obras da carne. Aqui eu quero ler com vocês os frutos do Espírito, perdão. Que está aqui no 22, que fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que em algumas traduções está domínio próprio. Domínio próprio.
Se você tem domínio próprio, você tem todas as outras. Você pode continuar lendo o texto, você vai ver ali, você tem todas as outras. Porque quem tem domínio próprio, ele não adultera, ele não rouba, ele não mata, ele não inveja, ele não xinga, ele ama o seu irmão. Não é assim? Então, temos que buscar mais o nosso domínio próprio. Temos que buscar mais praticar o domínio próprio. Tem aquele irmão que fala assim: ah, irmão, mas eu sou sanguíneo. Pedro era sanguíneo. Pedro foi transformado. Pedro não morreu sanguíneo. Ele foi transformado através da obra de Jesus. Então, você tem que pedir essa transformação a Cristo. Pedir o autocontrole, pedir o domínio próprio, para que você possa alcançar o céu. Eu não sou uma preleitora de colocar emoção na igreja, de ficar: Jesus vai te abençoar, Jesus vai derramar a glória dele aqui. Não, eu sou uma pregadora que eu gosto de ensinar, eu gosto de mostrar para os irmãos o que eu vivo, porque eu tenho aprendido muito nas cartas, nas cartas de Paulo, Pedro, João, nas epístolas aqui da Bíblia. Eu tenho aprendido muito, coisas que eu não entendia antes. Mas como eu comecei a entender isso? Na oração, na intimidade, conhecendo a Cristo, pedindo: Senhor, eu não entendo, na minha cabeça eu não entro, eu tenho dificuldade, mas o Senhor é o Deus que fez o meu cérebro, fez a minha cabeça, então o Senhor pode me dar um entendimento. E eu li isso aqui durante 18 anos, eu não entendi. De 2 anos para cá eu estou lendo, e Deus tem me ensinado tanta coisa, eu tenho sido transformada, o meu caráter tem sido transformado. Então é questão de escolha. Eu escolhi a Cristo, eu fui lá, eu passei no mundo e eu vi que aquilo ali não era para mim, eu escolhi a Cristo. Uma coisa muito interessante aconteceu comigo nesse feriado: saiu todos os meus filhos, cada um foi para um canto, foi para a praia, e ficou eu e Milton. E eu chamei ele: irmão, vamos passear? Nós dois estamos parecendo um móvel da casa, a gente não sai daqui, todo mundo sai, só nós dois fica. E juntou eu e ele, pegamos a van e fomos lá para o centro. E andamos naquela feira do livro, e ali, né, e fomos andando para a beira daquela praia. Aí eu olhei para a cara dele, ele olhou para a minha cara, aquela música alta, aquele povaiada pelada na praia, e aquelas músicas, pagode, aquela bagunça. Eu olhei para ele, eu falei: amor, que programa de índio que nós viemos fazer, hein? Vamos embora? Passamos para comprar um sorvete, a mesma coisa. Uma turma de gente bagunceira. Ele olhou para mim e falou assim: misericórdia, esse mundo não é pra gente mesmo não. Melhor a gente ficar em casa fazendo parte dos móveis da casa, do que... Não dá. Quando a gente está no modo espiritual, não adianta, você não se encaixa no mundo, você não se encaixa nas coisas do mundo. Se você está se encaixando nesse mundo, cuidado, tem alguma coisa errada. Se você está se sentindo bem no meio do povo do mundo, no meio da musicaiada do mundo, no meio da bagunça, tem alguma coisa errada. Porque aquele que anda em espírito, ele está em espírito, e o espírito não se sente bem no meio dessa bagunça. Tem alguma coisa errada, querido. Aquele negócio do pneu está furando de 100 em 100 metros. Tem alguma coisa errada. Você tem que falar: Senhor, o que está errado? Me ajuda. Porque eu não estou enxergando, me ajuda. E a questão de lembrar de onde Deus, Cristo te tirou. E a gente lembrando daquilo, o Nilton falou assim: eu gostava muito disso e hoje em dia eu não me encaixo mais. Então ele fez lembrança dele, porque eu nunca fiz parte disso. Eu me casei muito jovem, saí da casa do meu pai, fui para a casa do meu marido, nunca fui uma moça de sair. Meu pai nunca deixou, era um pai muito rígido. Então eu nunca fiz parte disso, de sair para balada, de amigo, mas ele fez. E ele falou assim: é como se eu não tivesse feito, é uma coisa que não se encaixa mais na minha vida. Então você lembra-te de onde Cristo te tirou e vê a diferença, porque se não tiver diferença, não teve trabalhar de Deus na tua vida, não teve transformação, não teve. Você tem que comparar, ver o que está faltando, ver o que Cristo trabalhou, o que Cristo precisa trabalhar. Mas para Cristo trabalhar, você tem que dar lugar, você tem que buscar, você tem que fazer a escolha e o sacrifício, porque não é fácil.
fácil, meu querido. Não é fácil você tirar um tempo da tua vida todos os dias para ler a palavra, para estudar, para escutar. Eu gosto muito de ler a palavra junto com o estudo. Porque o que eu não consigo interpretar, aí vem aquele estudo interpreta, eu vou lá, leio de novo, será que é isso? Aí aquilo tudo vai encaixando e eu consigo aprender melhor. Então, não é fácil, é chato. Olha, para nossa carne é mais divertido você ir lá, colocar na Netflix, assistir uma série, assistir um filme, assistir um programa, assistir uma televisão, uma novela, escutar uma música, é muito mais divertido. Mas há necessidade de um sacrifício para Cristo. Há necessidade. Gente, só frequentar a igreja todos os dias não vai levar a gente para o céu. Não vai. O religioso, ele não vai para o céu. Quem vai para o céu é aquele que conhece o Deus que ele serve, sabe aonde é o céu que ele vai e é o que ele vai encontrar lá. Entendeu? E para isso tudo, você tem que ter um encontro com Cristo. Tem que ter um encontro verdadeiro. Amém? Como eu falei para vocês aqui, guiados pelo Espírito, aquele que é guiado pelo Espírito, ele não faz mais parte desse mundo, ele não se encaixa mais nesse mundo, ele não se encaixa mais nas coisas deste mundo. Se você tem se encaixado, como eu te falei, pergunta ao Senhor o que está faltando, faz o sacrifício, porque depois de 2, 3 dias, 4, uma semana, um mês, não é mais sacrifício, é prazeroso, porque você tem prazer de aprender, porque você vai ter prazer de conhecer o teu Pai, você vai ter prazer de conhecer a palavra do teu Pai, porque o mundo ele tem ensinado muita heresia, o mundo tem ensinado muita coisa errada nas igrejas. Para você não ser enganado, meu querido, só você lendo, só você buscando, só você aprendendo direto da fonte, para você não ser enganado nos dias de hoje, amém? Os irmãos me perdoem se eu me embolei às vezes, é o nervosismo, mas até aqui o Senhor me deu, já está ficando tarde, já passei até 15 minutos das 9 horas, que o Senhor possa ter falado no coração de cada um, como Ele falou no meu, e que nós possamos buscar mais de Cristo, fazer a escolha de estar mais próximo ao Pai, amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.